Olá, meu nome é Vivian Henke e eu quero lhe dar as boas-vindas, se essa for a sua primeira vez aqui, e gratidão por você que já está inscrito no canal e que já me acompanha. Seja então muito bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. E o tema de hoje que eu gostaria de abordar é terapia, e por que a terapia é realmente algo muito bom em nossas vidas. E é um tema que eu sempre quis falar aqui, porque eu sou terapeuta e é um tema muito abordado pelas minhas clientes, majoritariamente, né, o meu público são mulheres, e, e é um tema, então, que realmente é muito discutido, né, e o quanto que é realmente importante nós falarmos sobre terapia, porque existe um grande tabu a respeito, né, a terapia, ela, desafortunadamente, ela não é vista da forma mais adequada, né, porque ainda existe um grande tabu. Tem muitas pessoas que acreditam que terapia é algo quando se tem um trauma apenas, né, e que também as pessoas, elas falam, né, algumas pessoas falam que terapia é para louco, né, porque é compreensível também essa visão, porque vivemos numa sociedade que durante muito tempo é, cultivou esse pensamento, né, eu recordo que na minha infância eu tive uma situação que eu vivi, onde o meu pai, ele faleceu, eu era muito jovem, eu tinha 10 anos e eu entrei em depressão, e a minha mãe, ela tomou aquilo de uma forma muito superficial, como se eu estivesse fazendo birra, né. Então, a compreensão que ela teve, de acordo com aquele nível de consciência dela, fez ela agir, né, de uma forma, desinteressada pela minha situação em particular. E assim como ela, outras tantas pessoas ainda veem um certo preconceito com relação à terapia. Mas isso se dá porque as pessoas desconhecem os verdadeiros benefícios da terapia, que são inúmeros, né. Então, eu estou aqui hoje para abordar isto, para abordar esse tema tão importante e que não se dá o devido mérito, o devido crédito que tem, né. Ok, então o que que é a terapia, né? A terapia, ela te permite muitas coisas, ela te permite o autoconhecimento, e o que então, vamos começar até abordando isso, o que que é o autoconhecimento, né? Tão falado, todo mundo fala, né, muitos profissionais da área falam, muitas pessoas, de outras áreas também comentam a respeito do autoconhecimento, mas o que seria o autoconhecimento? É exatamente o nome está falando, né, é se autoconhecer, mas de que forma? Conhecer tuas potencialidades, conhecer as tuas limitações, compreender o que tu está pensando, por que tu está pensando daquela forma, né, todas as tuas crenças, todos os teus valores, teus princípios, por que tu tem eles? Da onde vem? Né, por que que realmente tu está pensando daquela forma como tu está pensando? Será que verdadeiramente é algo que você construiu em você, que condiz a tua pessoa, ou é uma herança, né, que você escutou a vida inteira, que todo o teu ambiente, as pessoas que estavam ao teu redor, elas repetiram com hábitos, com práticas, com palavras repetitivas, com frases, e aquilo acaba sendo inserido, né, pelo teu cérebro, pelo teu sistema nervoso, e você acaba, pelo teu subconsciente, você acaba replicando esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de crença, e hoje você vive a tua realidade em função de tudo aquilo que está ao teu redor, que é normal, porque inclusive cada sociedade tem suas leis, cada sociedade, né, tem a sua cultura e está tudo bem. Mas o autoconhecimento, ele te traz essa oportunidade de você poder olhar para a tua história, olhar para a tua vida e poder analisar se tudo isso que você está mantendo como real na tua vida, se realmente é benéfico, se realmente é saudável. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós muitas vezes reclamamos de coisas que nós estamos fomentando ainda mais dentro de nossas vidas, dentro de nosso dia a dia, nossas relações, as nossas dinâmicas. E isso é algo que, se tu tem conhecimento, se tu tem consciência de que tu está fazendo isso, é muito mais fácil de você eliminar isso da tua vida, né? Então, como que nós fazemos? Através do autoconhecimento, porque não tem outra forma. Não tem outra forma de saber como mudar a tua história, a tua vida, se você não se conhece. E isso foi uma coisa que eu demorei muito tempo para entender, porque eu sempre fui uma pessoa interessada, né, no autoconhecimento, mas de uma forma muito mais, digamos, superficial. Não quer dizer que não tenha sido um interesse que eu tenha despertado, sim, mas de outras formas. Mas não através da terapia, né, ou através de um autoconhecimento de uma forma muito mais profunda. E é muito interessante essa busca, porque quando tu começa verdadeiramente a desvendar esse caminho do autoconhecimento, você se descobre e descobre por que você age da maneira que você age, por que as tuas emoções são assim,
Porque você pensa da forma como pensa, você começa a identificar crenças que, quando você realmente para observar que você as possui, você começa a questionar-se, a dizer, olha só que interessante, porque eu julguei, critiquei determinada pessoa por pensar exatamente essa crença que eu tenho, mas de outra forma. E essas questões, elas vêm à tona à medida que você dá atenção a elas. Naquilo que você foca a tua atenção, você expande. Então, se você foca a tua atenção em você, em se autoconhecer verdadeiramente, com toda a sinceridade, dedicação e intenção, você vai descobrir coisas de você que você nem imaginava, né? E quais são os benefícios, então, de se desenvolver o autoconhecimento? Primeiramente, é através, né, da descoberta dessas emoções, né, que você vai percebendo, né, nos mínimos detalhes. Eu gosto de dar exemplos para que as pessoas possam realizar isso na prática, porque é muito mais fácil de compreender, porque assim parece uma forma muito filosófica e muito distante, né, do que verdadeiramente a gente quer passar, né, porque também uma das coisas que eu percebo é que quando eu falo sobre o autoconhecimento com as pessoas, quando eu falo sobre terapia, parece algo assim muito místico, né, muito esotérico. As pessoas têm ainda essa impressão, e na verdade não é assim, né? Verdadeiramente não é assim, na prática não é assim. Então, eu vou trazer aqui uma coisa prática para que você mesmo comece a desenvolver o autoconhecimento sozinho. E se você gostar, né? Porque isso daí também é uma questão de provar, você vai querer se aprofundar, e aí, para ir a outros níveis de autoconhecimento, você vai, obviamente, procurar pessoas que estejam no outro nível e que possam te auxiliar a esse caminho ser mais curto, né? Então, por exemplo, você pode praticar o autoconhecimento se observando. Observando como? Observando teus pensamentos, né? Na rua, sozinho, o que você está pensando? Geralmente, teus pensamentos, eles estão te remetindo a coisas boas ou a coisas negativas? Você está se elogiando em pensamento ou você está se condenando, né? Você está focado em problemas ou você está focado em soluções? E observar isso constantemente quando você vê, por exemplo, uma pessoa. Você olha para ela e qual é a tua primeira reação? O teu primeiro pensamento, imediato, assim, ele é um pensamento que vai te conectar mais com essa pessoa, vai te permitir abrir um vínculo, né, que te possibilite ampliar os teus conhecimentos, porque uma das coisas que as pessoas não se dão conta é que todo mundo é um canal de conhecimento, tudo se aprende a todo tempo, né, estamos aprendendo a todo tempo, e tu conhecer as pessoas te permite isso, te permite visualizar a vida com outros olhos, porque a outra pessoa, ela vê a vida com outros olhos, né, é igual que eu com certeza penso diferente de você, e eu não estou aqui para dizer que a minha verdade é absoluta, né? Eu estou aqui para compartilhar a minha forma, primeiro, como ser humano, de como eu vejo a vida, o que a minha história me permitiu viver, porque também tem isso, né? A minha história, ela foi desenvolvida com experiências que eu precisei viver para eu construir a evolução que o meu ser precisa, né? Então você vai viver as experiências que você necessita para a tua evolução, que cada um de nós estamos neste mesmo processo. Agora, voltando ao que estávamos falando, quando você está na rua e você vê alguém, qual é o primeiro pensamento que lhe surge? É um pensamento condenatório? Você está julgando, criticando? Ou você simplesmente está olhando a pessoa, ou percebendo algum objeto no corpo dela, alguma atitude, uma expressão facial, a roupa como ela está vestida, né? A forma como ela fala, como ela caminha. Então, tudo isso fala muito de nós, fala quem somos, a forma como estamos atuando na vida, né? E essa forma de se auto-observar, ela se dá quando você desperta o interesse, né? O autoconhecimento, de se entender. Porque, claro, também é importante ressaltar aqui, quem sabe eu traga para um outro vídeo, porque senão esse vai ficar muito longo, mas o que, o que hoje nós vemos, eu costumo falar para minhas clientes, é que nós temos duas formas de observar a vida, né? Da nossa visão dos olhos para fora e a nossa visão dos olhos para dentro. E a gente pode desenvolver essa visão concomitante, ou seja, simultânea. Nós podemos fazer isso ao mesmo tempo. Mas isso é uma técnica que a gente tem que desenvolver, ela não é uma técnica fácil, porque é autoobservação para melhorar as nossas práticas e melhorar primeiramente nossos pensamentos, e através desses pensamentos que nós estamos controlando, nós estamos observando para poder modificá-los, nós vamos também modificar nossas emoções, porque tudo começa assim, você pensa, depois você sente, e aí conforme o sentimento é que você vai gerar uma ação, e o mais importante, essa ação ela vai gerar resultados. E os resultados dessas ações são positivos ou negativos? Tudo depende. Depende do que você está pensando. Então, uma das técnicas, né, para o autoconhecimento, para que na prática você realmente entenda o que é o autoconhecimento, é isso, é se observar. Ok, Vivian, e o que ocorre se eu percebo e eu anoto, que é muito importante também você poder anotar, né, porque assim você, dia tal, tal hora, eu pensei isso, isso, isso.
Quando você faz essa análise, você começa a se dar conta da quantidade de pensamentos que você tem. E não necessariamente esses pensamentos são benéficos. Mas, ok, não se julgue, não se culpe, não se critique. Mude isso. Quando você toma consciência que você está pensando coisas que na realidade não são benéficas, você muda, certo? E isso na prática é algo que traz grandes recompensas. Mas são recompensas que eu não tenho como dizer para você, porque para mim são recompensas importantes para minha vida. E as que você vai ter são as recompensas importantes para a sua. O que eu posso, então, enfatizar aqui? É o fato de você fazer esse exercício. E uma vez que você faça esse exercício, ele traga os resultados que você quer, que realmente você vai provar na tua própria experiência, né? Na prática, para você que aquilo funciona, aí isso vai se tornar a tua verdade, aí vai se tornar real para você. Aí não vai ser mais a Vivian vindo aqui num vídeo te dizer que isso é bom. Você comprovou, né? E está provado, né, pela neurociência, que nós efetuamos modificações, câmbios na nossa vida através de hábitos. Então, se você pratica isso diariamente, é provável que você vá adquirir esse hábito como algo novo na sua vida e algo benéfico, né? E também, já que você está observando a outra pessoa, você vai começar a perceber que, na grande maioria das vezes, infelizmente, a gente está o quê? Julgando as pessoas, criticando as pessoas, né? Mas isso é um tema para outro vídeo, porque vivemos numa sociedade, como eu estava falando antes, que é uma sociedade que nos induz a olhar daqui para fora, né? Então a gente está sempre com a nossa visão, com o nosso foco direcionado para fora. E por que eu digo isso? Porque lembre-se, tente recordar lá na infância, né? O que você ouvia dos seus pais, o que você ouvia do seu entorno, né? Do que estava ao seu redor, seu ambiente social, da família, dos vizinhos, da escola, era sempre assim: estude, né? Acorde cedo, não chegue tarde, faça os deveres, porque você está dentro de um padrão, de uma sociedade que tem horários, limitações, regras, e aí você vai estar sempre pensando assim: eu tenho que ser um bom aluno, eu tenho que ser um bom filho, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ganhar bem, eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar uma boa casa, eu tenho que escolher um parceiro, uma parceira adequada, eu tenho que ser um bom empregado, um bom chefe, eu tenho que ter boas amizades, eu tenho que estar sempre satisfazendo o que está fora, certo? Esse é o ponto. Você está sempre olhando para fora. Então, a sociedade em que nós vivemos, ela não te conduz a você olhar para dentro. Quando é que nós, então, vivemos esse momento de olhar para dentro? Quando muitas vezes, não sempre, obviamente, que cada um está no seu processo, tem a sua própria história, mas analisando de uma forma genérica, como terapeuta, inclusive, tendo a visão mais ampla, eu percebo que as pessoas, elas se dedicam no momento, elas se colocam como prioridade quando ocorre um evento específico, em que já elas estão numa idade X, que geralmente é uma idade superior a 30 anos, poucos casos antes, e aí ela se dá conta que a maioria dos anos ela viveu por atender as demandas de todos e de tudo, menos as que estava lá dentro, pulsando de uma forma muito sutil, mas que sim estava lá latente, dizendo, não é esse o caminho, né? E aí a pessoa foi naquele caminho, por quê? Porque ela queria ser uma pessoa que satisfaria os pais, agradaria os pais, contentaria a família, não foi atrás dos seus sonhos, e hoje até pode ter êxito na profissão, pode ter êxito no casamento, mas não está realizada a nível pessoal. Percebe, então, que aquela situação que ela está vivendo não está satisfatória, não está atendendo às demandas emocionais, né, a nível espiritual, a nível essência, né, a nível conexão com você mesmo. Que é o mais importante, porque se você parar para analisar, nós viemos ao mundo sozinhos e vamos partir dele sozinho. Então, a quem verdadeiramente a gente tem que satisfazer? Eu entendo. Eu sou mãe, por exemplo, né? Eu tenho uma responsabilidade com as minhas filhas, primeiramente, porque elas não escolheram por estar aqui, né? Então eu tenho que tentar satisfazer as necessidades básicas, mas não só as necessidades básicas emocionais, intelectuais, né? Tentar orientar dentro do conhecimento, do nível de consciência que eu tenho, mas em contrapartida, eu tenho também, além da minha função como profissional, como mãe, como mulher responsável, eu tenho que atender às minhas necessidades a nível ser humano. E isso é muito importante. Por quê? Porque se você não faz isso, o que que isso reflete? Reflete numa frustração, numa insatisfação, uma culpa. E essa culpa, ela vai ampliando outras áreas de nossas vidas, em que chega um momento em que a gente não suporta mais, e aí, inclusive, tem pessoas que têm depressão,
e aí afeta outras coisas da saúde, e é uma bola de neve. E tudo começou por quê? Porque nós não atendemos às nossas necessidades emocionais, não nos colocamos como prioridade, e isso acaba gerando algo que afeta tudo que está ao nosso redor: filhos, trabalho, família, amizades, bem-estar físico, mental, psicológico, energético, espiritual, porque nós não somos apenas um campo, um corpo, né? Somos vários em um só. E temos que estar em equilíbrio com todos esses corpos. E por isso, então, o autoconhecimento, ele é tão importante. Portanto, o autoconhecimento, ele te traz essa visão mais ampliada, né? É como se, quanto mais você se conhece, mais interesses você desperta por várias coisas. Algo muito importante também, a raiz do autoconhecimento, é que você começa a perceber o quanto é difícil, por exemplo, modificar os pensamentos. Como é difícil modificar as emoções, mas é possível. E é difícil por quê? Porque, por exemplo, se você tem 40, 30 anos, você está realizando esses pensamentos, essa forma de pensar, essa forma de atuar, essas crenças durante todos esses anos, e claro, não vai ser porque você teve o despertar que você vai conseguir mudar. É uma coisa que vai exigir de você um esforço diário para você se auto-observar constantemente, e só assim, através da auto-observação, é que você vai conseguir mudar. Se você não se auto-observar, como é que você vai conseguir mudar? Não é? E uma vez que você passa por esse processo de se auto-observar, tentar mudar o que você pensa, para que você então adote outra forma de pensar, outra postura, e você reconhece que isso é um processo difícil, o que isso acaba gerando? Acaba gerando em você um determinado nível de compaixão e um nível de compreensão do mundo com respeito às pessoas, com respeito ao próximo. Porque se é difícil para você, que está tendo despertar, que está tendo consciência, imagine para o outro que não tem, né? Ou imagine para o outro que também está vivendo o mesmo momento que você. Ou que não tomou ainda consciência tão profunda, mas quer mudar. E aí, o que a compaixão te traz? A compaixão te traz um comportamento de você observar o próximo e você já não julgar. Então, da próxima vez que você olha o próximo, você já não tem esse olhar crítico, porque entende que a vida, a vida não é difícil. Vou ter críticas aqui. Depende de vários fatores. A vida, ela te traz desafios e oportunidades de crescimento. Se você hoje, que está me escutando, que está me vendo, que está aqui pela primeira vez, pode estar se perguntando, como assim, né, que essa mulher aqui está falando para mim que a vida não é difícil? Ela não vê televisão? Não. Outro tema para outro vídeo. Ela não está atenta ao que está ocorrendo no mundo? Não. E por que eu tô rindo? Eu tô rindo porque é geralmente o que as pessoas me dizem, elas se surpreendem, né? Quando eu falo assim, olha, fazem 15 anos que eu não vejo televisão. E por que eu tomei essa decisão? Porque alimentar esse tipo de coisa, de hábitos, não me gerou benefícios. E eu compreendi que era muito mais benéfico para minha vida eu focar a minha visão naquilo que realmente me traz benefícios, né? Ah, então você é uma bitolada que você não sabe o que está acontecendo no mundo. Não, ao contrário. Eu prefiro olhar para as coisas boas. Porque eu sou formada em jornalismo há muitos anos, não exerço, mas é uma das coisas que eu aprendi, né, é que a mídia ela precisa sobreviver, certo? Eu não vou entrar aqui no mérito porque é uma questão bem complexa, mas a mídia ela precisa sobreviver e ela precisa o quê? Gerar interesse da população. E é triste, mas infelizmente a população ela se sente atraída, né, até pelo subconsciente, em ver os problemas, em ver desastres, sensacionalismos, porque vivemos, lembra da sociedade que nós vivemos, que eu falei que é uma sociedade controlada? Então, nós vivemos numa sociedade que te dá diretrizes. E aí, ela sabe que, se ela trouxer notícias que impactam a tua vida de uma forma positiva, né, que na realidade não é, por que eu digo que é positivo? Porque às vezes pode ser um desastre em outro país, um desastre realizado pela própria natureza. E o primeiro pensamento que nós pensamos aqui brasileiros é: oh, que bom que isso está acontecendo lá, viu? O Brasil não é tão ruim assim. Não acontece desastres naturais aqui. É uma terra abençoada, não é? Por que eu digo isso? Porque assim, eu vivi num meio em que eu escutei muito isso, né? Minha mãe era uma pessoa que ela sempre dizia: ah, a gente reclama do Brasil, reclama da economia, reclama da falta de segurança, mas a gente não olha. É uma forma até positiva que ela tinha, mas não era saudável, né? Porque às vezes tem esses positivismos tóxicos, né? Que ela não era consciente, tá tudo bem, né? Mas, então, voltando ao tema, porque eu aqui me explano muito, é a questão de nós entendermos que estamos vivendo numa sociedade que nos induz, tu seja consciente disso ou não, tá? Mas estamos sendo induzidos. Mas, o lado bom
é que você pode escolher, né? Você não é obrigado a assistir os programas de televisão, você não é obrigado a estar conectado a um rádio, você pode escolher o que você assiste. Então, eu assisto filmes, séries, documentários, eu leio muitos livros, mas tudo isso é um conhecimento que eu decidi, porque a nossa vida é muito curta. E eu quero tomar decisões que mais tarde, quando eu esteja lá, né, velhinha que eu quero estar, eu olho para trás e digo assim, eu fiz um bom uso desses anos que o universo, né, me abençoou, que o universo me contemplou, me brindou ter, né? Eu não desperdicei nem um segundo da minha vida olhando coisas que, de uma forma direta, eu não poderia contribuir. Qual a minha forma de contribuição, então, né? Primeiro, me tornar uma pessoa melhor, para poder, com isso, oferecer algo melhor à sociedade, às minhas filhas, às minhas clientes, ao mundo, né? E eu não vou conseguir, então, oferecer algo bom, uma energia boa, se a minha energia eu baixar, porque, gente, o nível da nossa energia baixa quando nós vemos esse tipo de documentários, noticiários, filmes, né, que muitas vezes tem filmes violentos, que incitam a tantas coisas ruins. Então, nosso nível de energia baixa. E o que que eu vou poder contribuir com as pessoas se o meu nível de energia está baixo? Não tem como contribuir, certo? Então, eu prefiro elevar meu nível de energia. E como? Quando você está feliz, você cria um campo vibracional que atrai muito mais coisas boas. Quando você, e o contrário ocorre também, quando você se permite viver situações que muitas vezes você tem o poder de decisão, como, por exemplo, assistir um noticiário ruim ou não, está em suas mãos, não tem uma pistola apontando a sua cabeça obrigando você a ver. Você escolheu aquilo. E um mantra que eu tenho, e não apenas um mantra, né, senão que é algo que eu pratico na minha vida, e que eu aprendi, obviamente, porque eu não inventei, mas um mantra que eu tenho, assim, todos os dias eu acordo e eu digo, eu decido ser feliz. É uma decisão. E quando eu mando esse comando para o meu subconsciente, o que ocorre? Todas as minhas células, todo o meu sistema vai trabalhar para que esse comando se materialize. Então, o que vai acontecer com o meu cérebro? O meu cérebro ele vai se preparar emocionalmente de uma forma em que tudo que me ocorra naquele dia, não importa o que for, eu já estou preparada, porque eu decidi que por cima de qualquer circunstância, eu vou ser feliz. Eu não vou permitir que nada me abale, porque também tudo é passageiro. E então eu decido que o que vai permanecer é a minha felicidade. E aí, como que você consegue, né? Tem muitas clientes que me perguntam isso. Como que você consegue? Não tem problema na tua vida? Eu digo, claro que tem. Eu sou normal, né? Eu sou um ser humano que vive como você. Eu tenho faturas, eu conheço pessoas que não são tão agradáveis. Eu vivo situações que não são tão agradáveis. Mas, primeiramente, eu crio uma blindagem energética. Eu envio comandos para o meu cérebro e eu aceito as circunstâncias como circunstâncias que estão surgindo na minha vida para contribuir na minha evolução. Então, eu olho aquela situação, claro que tudo isso que eu estou contando para vocês não foi do dia para a noite, ou eu não nasci assim, mas eu me tornei essa pessoa porque eu fiz exercícios, eu me dediquei, né? Então, eu me tornei esse ser. Mas é isso, então, tomar decisões são decisões que você toma com base a um autoconhecimento que você teve. Quando você decide se observar, se auto-observar, também você está decidindo, né? Você está decidindo que você, a partir daquele momento na tua vida, você vai se olhar mais do que nunca antes você fez. Então, todos esses conhecimentos, né, todos esses poderes de decisões, eu decido ser feliz quando eu acordo, eu vou me auto-observar quando eu estiver na rua, ou vou me auto-observar em casa, sentada, me dedicando o momento, porque eu sei que também nós vivemos as nossas obrigações diárias e não dá, Vivian, para ficar se auto-observando todo o tempo. Não, mas você pode adquirir esse hábito de sentar no sofá e dizer, não, agora é meu momento. E o que eu estou pensando? E aí você começa a se observar. E aí você começa a anotar, né? Leva um papel e uma caneta e anota. E não pressione, deixa a coisa fluir. E aí você vai perceber que automaticamente teu pensamento te leva para uma preocupação. E tu volta aqui, transmuta, comece a pensar outra coisa, certo? Mas eu espero ter trazido aqui um pouco, porque isso é um tema muito amplo, não dá para resumir aqui num vídeo só, mas eu espero ter podido contribuir de alguma forma para o entendimento da importância que tem, né, o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele te traz essa possibilidade de ampliar muito mais, né? E mudar o teu ambiente, mudar as tuas atitudes, as tuas decisões.
Mas eu comecei falando sobre a terapia, né? E por que que eu acabei indo ao autoconhecimento? Porque a terapia, ela te traz muito mais intenso isso do autoconhecimento, né? Claro que você não necessita ir à terapia para aprender a se autoconhecer. Claro que você pode desenvolver, né, sozinho isso, ser um autodidata, né, de você mesmo, lógico. Mas quando nós temos um direcionamento, um norte, por onde começar, né? Como, por exemplo, eu trouxe essa simples prática de autoobservação. Mas existem técnicas muito mais avançadas que te trazem resultados muito mais dinâmicos, muito mais rápidos, que contribuem para a tua evolução de uma forma muito mais eficiente em um curto espaço de tempo e, com certeza, vai trazer grandes benefícios, né? Principalmente para pessoas que sofrem ansiedade, por exemplo, né? As pessoas que sofrem ansiedade, elas, se conseguem controlar a emoção, né? Ela já consegue evitar a impulsividade, né? O calor do momento. E se autocontrolar para uma pessoa que sofre de ansiedade é importantíssimo, né? Porque ter esse domínio das emoções traz grandíssimos benefícios, evita muitos erros, mas o mais importante, liberta também as pessoas da dependência de fármacos, né? Da dependência de medicamentos. E existem formas, né, de você fazer o desmame desses medicamentos através de técnicas para que o teu próprio sistema ele desenvolva a substância da endorfina, serotonina, né, que são as substâncias que fazem com que você produza a alegria, né, a satisfação, a realização, e assim você, pouco a pouco, deixa o medicamento. E também com o auxílio da terapia, com o auxílio do autoconhecimento, técnicas, você vai controlando pouco a pouco as suas emoções, e a ansiedade vai se dissipando. Mas como tudo na vida, existe o comprometimento, né, você deve se comprometer. E como tudo na vida tem bônus e ônus. E se você quer ter o bônus de você ter benefícios na sua vida num nível muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais amplo, você tem que se comprometer consigo mesmo. Mas esse é um comprometimento que traz vantagens impressionantes. A melhor de todas. Não tem nada mais gratificante na vida de que você olhar para a tua história e perceber o quanto você se comprometeu consigo mesmo, quanto você se amou, quanto você se dedicou no tempo. E olhar para tudo e dizer assim, na realidade nada mais tem importância que eu. Nada, nada. Se você olhar hoje a tua história e ver tudo que está ao teu redor, e de uma forma muito fria, tentar se colocar como uma pessoa que está andando na rua e está olhando uma vitrine, e a tua vida é aquela vitrine. E você vê você lá dentro, que é o manequim, né, da vitrine. E você vê toda a tua rotina diária, o trabalho, as atividades que você desenvolve, as preocupações que você tem, as relações que você desenvolve com as pessoas, você começa a observar as emoções que tu tem, os pensamentos que tu tem, a tua fala, qual é o teu vocabulário, e o mais importante, né, qual que é a tua conversa, o teu diálogo interno contigo mesmo. Quando você olha tudo isso, você se dá conta que no final do dia, no final das contas, o que verdadeiramente importa não é o trabalho, não é ir à academia, não são as contas a pagar, não é outras questões, né? É você. Porque toda essa pressão externa, ela está influenciando, está influindo no teu desenvolvimento, está influindo na tua saúde. E a saúde é a mais importante, né? E não é só a saúde física, é a saúde mental. É a tua conexão com você, com o teu eu. A história que tu está montando hoje na tua vida, ela vai trazer no teu futuro um, um motivo de gratidão, de você olhar para tua história e dizer assim, gente, que história linda, eu fiz um caminho tão bonito para mim recordar, para mim memorizar. Eu fiz um caminho bonito para que outras pessoas possam seguir, porque a nossa história também pode ser um legado, né? Ou eu não indico para ninguém fazer o que eu fiz. Eu estou satisfeito com isso. A minha história, a minha existência, ela serviu de algo. Eu fiz um bom proveito com ela. São questões que parecem filosóficas, né? Mas são questões que podem levar muitas pessoas à depressão, podem levar muitas pessoas ao arrependimento, à culpa, a viver uma vida de remordimentos. E tudo isso é visto dentro de uma terapia, né? O terapeuta também, ele é muito importante saber escolher o terapeuta, né? Porque não estou falando isso porque eu sou terapeuta e quero que tu me escolha. Não, tu de repente nem mora na mesma cidade que eu, apesar de que eu atendo online, mas você é livre, obviamente, para escolher quem você quiser. Mas o porquê que eu estou falando que a escolha do terapeuta é muito importante? Porque não quer dizer que é terapeuta que está preparado para te atender. Não quer dizer que é terapeuta que é uma pessoa assertiva,
que é uma pessoa empática, que é uma pessoa que acolhe, que é uma pessoa que não julga, que é uma pessoa que vai criar um ambiente de acolhimento, de aceitação, né? E tem que ser um terapeuta que te passe confiança, né? Te passe segurança, para que você possa se expor, porque a terapia é um ambiente de vulnerabilidade. E você vai precisar se sentir acolhido, disponível emocionalmente, né? Para falar, para se abrir, né? E o terapeuta também tem que estar disponível. E tem que ser uma pessoa preparada, certo? Então, assim, escolha bem. E busque o autoconhecimento, porque ele vai te trazer grandes benefícios, assim como trouxe para mim. E eu espero que você deixe aqui o seu comentário, que você me ajude a ter mais temas para ser abordados aqui. Eu posso falar sobre muitas coisas. Eu sou uma terapeuta holística, sistêmica e integrativa, e todos os meus atendimentos, eles estão pautados em técnicas que englobam o cognitivo, sensorial, comportamental, alinhado e associado, integrado com as ferramentas terapêuticas, e aqui eu trabalho várias delas, que numa outra ocasião eu vou ir explanando um pouco sobre o meu trabalho, mas eu quis trazer esse tema hoje porque é um tema muito, é, é, digamos que, explorado de forma inadequada, né? As pessoas, por exemplo, não colocam a terapia como algo prioritário em suas vidas. Obviamente, as pessoas procuram terapia em situações pontuais, e o que é realmente é, triste. Por quê? Porque se você colocar a terapia, né, se as pessoas colocassem a terapia como um investimento fixo, igual que a luz é imprescindível, a terapia deveria ser como algo imprescindível também. Porque você consegue ver, visualizar erros que você está cometendo na tua vida, que não somos perfeitos, e nem sempre recebemos as instruções adequadas. Não quero dizer que o que você faz é o mais adequado, ou seja, o que eu quero dizer com isso é que você sim pode estar explorando melhor as suas potencialidades, mas de repente você nem sabe qual é a área que melhor você desenvolve. Mas a terapia te ajuda. E aí, se você se permite, se coloca como prioridade, investe em você, porque é investimento. E se você investe em você, você vai desenvolver muitas habilidades que vão construir uma vida mais plena, uma vida melhor, né? E qual setor? Todos. Seu trabalho profissional, das suas relações com você mesmo, é a principal de todas, a relação com filhos, com marido, companheiro, namorado, com futuros pretendentes, porque, claro, você se conhecendo, você vai saber fazer uma seleção mais acertada do companheiro, você vai selecionar melhor o círculo de amizades que você tem, você também vai oferecer o seu melhor, né? Você vai ser aquela pessoa que você quer atrair, porque você já sabe as suas melhores potencialidades, você já sabe aonde você se desenvolve melhor, você já compreendeu muitas outras coisas. E o mais interessante do autodesenvolvimento, né, e do autoconhecimento, é que você começa a se tornar um curioso. Eu, por exemplo, quando comecei a me autoconhecer, eu descobri que eu sou apaixonada por física quântica. E através da física quântica me trouxe muito mais compreensão sobre Deus, sobre o universo, sobre o divino. Eu não vou entrar no mérito de religião, porque na realidade eu respeito quem tem a sua, né? Eu não tenho religião, mas eu tenho um vínculo muito forte com o mundo espiritual. E isso para mim é suficiente. Quem não quiser ver assim, eu respeito. E acredito e acho que é válido todo tipo de fé, que para mim isso é o mais importante, né? Por quê? Se aquilo que nós concentramos se expande, se você tem fé naquilo que você acredita, é isso que vai se expandir. Então, a fé aqui, a crença religiosa não vai ser discutida neste canal. Eu vou falar sempre sobre espiritualidade, que é a nosso vínculo com o superior, com Deus, e o meu sempre foi muito forte, mas é um tema para outro vídeo. Pois eu agradeço se você permaneceu até aqui, até esse momento. Faz mais de um ano que eu criei esse canal. Muitas pessoas me questionaram: você não vai voltar a gravar vídeos, você não vai dizer nada. Tudo tem um processo, gente. Eu também tive o meu. E estou muito feliz de ter respeitado esse processo, porque foi necessário. É, é um processo que foi necessário, porque eu tive que entender muitas coisas que estavam acontecendo dentro de mim. E tá tudo bem. Eu agora voltei, estou aqui, e espero que você goste desse vídeo. De verdade, profundamente, todo o meu coração, eu desejo que esse vídeo ele possa contribuir na tua vida, na tua história, de alguma forma, e que a minha pequena contribuição possa fazer diferença na sua vida. E a minha existência, ela não teria nenhum sentido se não fosse para isso, para contribuir na vida de outras pessoas, mesmo que fosse na minha, apenas, mesmo que essa pequena contribuição fosse na vida das minhas filhas,
na vida dos meus seres queridos, na vida dos meus amigos, na vida dos meus clientes, que é o mais importante, inclusive, os meus clientes, eles são pessoas que eu tenho absoluta certeza que foram pessoas que eu atraí, porque, de alguma forma, o universo viu que essas pessoas, elas vão obter comigo parte da, da contribuição que elas necessitam para aquele momento da vida delas, para elas seguirem evoluindo e ir para outro nível. E mais nada também é realizado sem o comprometimento deles. Então, é isso. Muito obrigada por você ter permanecido aqui. E eu falo assim, um pouco lenta. Eu sei que alguns ansiosos vão olhar esses vídeos e vão dizer, ai meu Deus, por que ela não fala mais rápido? Eu também já falei mais rápido, eu acredito que um pouco com a prática eu vou começar a falar mais rápido aqui, mas eu estou acompanhando os meus pensamentos. Eu estou permitindo que não apenas a Vivian fale, mas entender o que é que o meu espírito, a minha essência quer passar para vocês, né? Porque não adianta nada a gente vir aqui com um roteiro que eu fiz, mas não segui. E não adianta nada, porque fica tudo muito mecânico, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho muita percepção, muita intuição, eu já assisti muitos vídeos aqui pelo YouTube e eu percebi como estava muito mecanizado, não era natural, e aí não conecta comigo, né? Porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de explanar nos assuntos, nos temas, né? E vocês já tiveram esse gostinho aqui. Eu já é sempre tentativa de tentar me despedir, mas parece que eu sempre tenho que dizer uma coisinha a mais. Mas é isso. Volto, insisto, ao final. Muito obrigada. Se você permaneceu até aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Eu vou trazer aqui temas muito interessantes para que vocês conheçam mais, para que a tua vida melhore, para que as tuas relações melhorem. Eu abordo vários temas, né? Relacionamentos com você mesmo, com os demais, relacionamentos conflitivos, tóxicos, dinâmicas que nós desenvolvemos que não são saudáveis para a nossa vida. Eu vou trazer aqui questões sobre depressão, tudo que teve a ver com a minha história, né? A gente fala de uma posição muito mais, não digo de autoridade, mas de conhecimento, né? Quando nós vivemos as situações na própria pele, né? E como eu superei muitas questões, como o suicídio do meu pai, o falecimento da minha mãe a causa do câncer, eu fui mãe na adolescência, a minha vida, ela foi modificada do dia para a noite, né? Não é que eu vivia uma vida maravilhosa, mas eu vivi uma vida estável, e a minha vida, ela sofreu um giro de 180 graus, da noite pro dia, e como eu superei, foram longos anos de momentos muito difíceis, eu sozinha com as minhas duas filhas, mas é assunto para outro vídeo, tá bem? Então, minha gratidão profunda, muito obrigada, se inscreva no canal, dê like se você gostou, comente, fale para mim o que você achou, qual o ponto que mais você se conectou, quais temas você gostaria que eu abordasse aqui no canal, vai ser para mim um prazer, uma satisfação, é uma forma da minha essência se conectar com a tua, é uma forma de você me dizer, ou de você contribuir também, né, para minha vida, porque se você fala de temas que você quer saber e eu souber, eu vou também fazer essa troca com você. Então, espero que a gente se encontre, que você esteja aqui no próximo vídeo para me assistir, tá bem? E um abraço de urso para você. E até lá!